Olá, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, 27 de abril. O Senado Notícias está no ar. Vamos direto conferir a pauta de hoje nas comissões do Senado, porque a primeira atividade legislativa começa daqui a pouco. Às 8h30, a Comissão de Meio Ambiente vota requerimentos e faz audiência pública sobre o potencial socioeconômico do bioma Caatinga. Às 9h, a Comissão de Assuntos Econômicos começa a reunião deliberativa com 8 itens. Um deles proíbe tratamento discriminatório na contratação de seguros por pessoa com deficiência. Também às 9h, a Comissão de Educação vota requerimentos e em seguida pode ouvir 3 pessoas envolvidas nas denúncias de favorecimento com verbas do Ministério da Educação. Às 10h, a Comissão de Relações Exteriores debate a redução da dependência de fertilizantes pelo Brasil. A Comissão de Infraestrutura também faz audiência pública às 10h para discutir o reajuste de tarifas pela distribuidora de energia elétrica de Mato Grosso. E às 10h30, a Comissão de Assuntos Sociais debate o vegetarianismo no Brasil. Como vimos, a Comissão de Educação do Senado faz hoje nova reunião sobre as denúncias de uso indevido de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. 3 pessoas são aguardadas pelos senadores da Comissão de Educação para a audiência pública desta quarta-feira. Júnior Garimpeiro, prefeito de Centro Novo, no Maranhão; Darwin Einstein Arruda Nogueira Lima, consultor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; e Nelly Carneiro da Veiga Jardim, pastora evangélica que atuava na intermediação de liberação de dinheiro público, segundo o autor do requerimento de convite, o senador Randolfo Rodrigues. Nelly foi citada em depoimento do prefeito de Boa Esperança do Sul à comissão, no dia 5 de abril. Ele falou: eu chamo a Nelly. Nesse meio tempo a Nelly estava ali, eu chamo a Nelly, você assina o ofício, eu já coloco no sistema e em contrapartida você deposita R$40 mil na conta da igreja evangélica. E foi aonde eu bati nas costas dele e falei: pastor, muito obrigado, mas para mim não serve, não é desse jeito que funciona. Antes dos depoimentos, os senadores da Comissão de Educação vão votar requerimentos. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, pode ser convidado para falar sobre uma suposta determinação do presidente Jair Bolsonaro para que a pasta e o FNDE ficassem sob a tutela de gestores ligados a partidos aliados. Já o atual ministro da Educação, Victor Godoy Veiga, pode prestar informações sobre obras públicas iniciadas e não concluídas entre 2006 e 2018. Apesar do que diz a Constituição, pessoas com deficiência permanecem discriminadas na contratação ou na prestação de serviços das operadoras de seguros privados. Mas um projeto que pode ser votado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado garante tratamento igual para todos os cidadãos. Nas Olimpíadas de Tóquio, o Brasil foi o 12º, um recorde. Já o Brasil Paralímpico alcançou nada menos que a 7ª posição. Uma potência. Por que será? Se a todos não faltam coragem e superação, é preciso reconhecer o esforço dessa população de 17 milhões de pessoas que lutam para vencer os limites do corpo, sejam eles naturais ou resultantes de acidentes. Só que na hora de receberem um tratamento digno, as pessoas com deficiência se veem discriminadas, vítimas de brechas na legislação. Elas não querem piedade nem indiferença. As queixas são inúmeras. As operadoras se recusam a contratar seguros de vida ou impõem condições abusivas quando o pretendente é pessoa com deficiência. Uma afronta à Constituição e à Lei Brasileira de Inclusão. Diante dessa flagrante injustiça, a senadora Mara Gabrilli apresentou uma proposta com potencial para beneficiar milhões de brasileiros com deficiência em todas as faixas etárias. Já aprovado na Comissão de Direitos Humanos e com parecer favorável do senador Jacques Wagner, o projeto de lei está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos. Um dos artigos da nova lei diz que as operadoras de todas as espécies de seguros de pessoas, inclusive seguros de vida, deverão ofertar à pessoa com deficiência todos aqueles serviços e produtos ofertados aos demais clientes. O projeto, ele basicamente pretende ampliar hoje a previsão já existente
de proteção às pessoas com deficiência no âmbito de planos de seguros privados de saúde, né, em que se prevê a obrigatoriedade de uma oferta mínima de produtos e serviços a todas as outras pessoas, também as pessoas com deficiência, e também uma vedação à discriminação de cobrança de valores dada essa condição. O aumento nas passagens aéreas também está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos. Um requerimento de audiência pública sobre esse assunto pode ser votado hoje pelos senadores. A pandemia adiou muitos sonhos, entre eles o de viajar. Sem passageiros e com muitas restrições por causa da Covid-19, o setor ficou praticamente parado por um bom tempo. Com a melhora nos indicadores de saúde, a hora não poderia ser melhor para retomar a vida e, claro, as viagens. Mas aí surgiu um outro problema: o preço das passagens, que disparou este ano. Levantamento feito por sites de viagens mostra que de janeiro a março deste ano, o preço médio das passagens em voos comerciais no Brasil subiu 62%. Além do aumento na procura com a flexibilização das restrições impostas pela pandemia, o preço dos combustíveis contribui para esse aumento. As companhias aéreas apontam a alta do querosene de aviação, que segue a cotação internacional do petróleo. O principal item de custo das companhias aéreas é o querosene. Esse querosene de aviação subiu 92% ao longo de 2021 e só nos 3 primeiros meses de 2022 subiu 38%. Por quê? Primeiro, ele é cobrado em dólares pela Petrobras. Nós pagamos em dólares, ainda que o querosene de aviação, 90% dele, seja produzido no Brasil. Segundo, nós tivemos essa disparada de preços durante a pandemia e depois, quando estávamos começando a nos recuperar por conta da guerra da Ucrânia. O número de reclamações contra as companhias aéreas também aumentou mais de 90% no primeiro trimestre deste ano, segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça. Os problemas mais comuns são dificuldade de reembolso, cancelamento de voos e serviços não fornecidos. O senador Nelsinho Trade, autor do requerimento de audiência pública, quer debater esses problemas com representantes do setor. O setor da aviação foi um dos mais beneficiados na ocasião em que se ocorreu o apagão aéreo decorrente da pandemia do Covid-19. Ou seja, houve um aporte de recursos públicos para poder compensar a parada que se teve em praticamente toda a sociedade. Isso não está sendo levado em conta, porque num primeiro momento que se teve a oportunidade, colocaram um aumento abusivo em cima das passagens aéreas, na marcação dos assentos, nos despachos de bagagem e também nas questões estruturais que envolvem todo o contexto da aviação. Está insuportável viajar de avião e cumprir, inclusive, obrigações funcionais em função desses abusivos preços praticados. A audiência pública deverá debater também a situação dos aeroportos brasileiros. Como que anda as questões dos aeroportos do nosso país? Na minha cidade, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a obra está andando a passo de tartaruga e gerando um caos enorme para a população. Não se consegue estacionar para poder fazer o desembarque e o embarque de passageiros. Existe uma drenagem deficitária e nós não podemos suportar uma situação como essa. Hoje haverá uma sessão solene do Congresso antes das votações no plenário do Senado. Vamos novamente conferir a agenda aqui no telão. A sessão do Congresso está marcada para as 3 horas e vai promulgar a emenda constitucional que desobriga estados e municípios da aplicação dos percentuais mínimos na educação em 2020 e em 2021, devido à pandemia. Já a sessão plenária do Senado deve começar às 4. O primeiro item cria o programa Internet Brasil, com banda larga grátis para estudantes da rede pública. Também pode ser votada mudança nas regras de gastos com publicidade dos órgãos públicos no primeiro semestre de ano de eleição.
Outro projeto tem o objetivo de fortalecer o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Está na pauta também a criação de uma política de atendimento ao jovem desligado de instituições de acolhimento. Pode ser votada ainda reserva de vagas a estudantes que vivam em acolhimento institucional, além de acesso prioritário ao financiamento estudantil. Os senadores vão avaliar também o projeto que torna obrigatória a divulgação do Estatuto da Juventude e que cria a Semana Nacional do Estatuto da Juventude. E pode ser votada ainda a criação da Semana Nacional da Valorização e Promoção dos Autodefensores das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, as APAES, a ser celebrada na segunda semana de julho. Como vimos, o Senado deve votar projeto que busca assegurar melhorias na qualidade de vida de jovens que saem de instituições de acolhimento. A sessão para análise da proposta está agendada para as 4h da tarde. Eles ainda nem completaram 18 anos, mas têm em comum a insegurança sobre o futuro. São jovens que passaram boa parte da infância e adolescência em instituições de acolhimento. Foram retirados de seus lares por medidas protetivas em decorrência de abandono, negligência, violência ou impossibilidade de cuidado e proteção da família. Os menores ficam nesses centros até completarem 18 anos. A partir daí, precisam seguir o próprio caminho. E foi isso que a Clarisa fez. Morou por 10 anos em instituições de acolhimento. A jovem, que hoje tem 19 anos, falou sobre as dificuldades que enfrentou ao sair do lar temporário. Nem todos os acolhidos têm ensino médio completo. A maioria, uma grande parte, não sabe ler nem escrever. E isso se torna complicado, para ingressar no mercado de trabalho. Nem todo mundo conhece o mundo abrigo, o mundo acolhimento, sabe? Porque é difícil. Os desafios são enormes e são muito complexos, E o nosso papel enquanto equipe técnica é justamente estabelecer estratégias junto com o nosso jovem para que ele consiga desenvolver a autonomia necessária e seguir uma vida independente fora do serviço de acolhimento. Os nossos adolescentes, quando entram na maioridade, completam 18 anos, eles já estão preparados para retornar ou às suas famílias de origem ou ao mercado de trabalho. E a gente sente a grande dificuldade que é essa situação, desses adolescentes encontrarem oportunidades no mercado de trabalho ou mesmo retornar para os seus familiares. Então é interessante lembrar que a instituição trabalha sempre com a autonomia desses adolescentes, proporcionando a eles a oportunidade de terem uma vida adulta segura fora da instituição. E eles sempre nos procuram. Nós mantemos sempre contato com esses adolescentes. Nós não desligamos completamente os laços. E aqueles que não têm condições de sair da instituição, nós os mantemos lá até que ele tenha condições de enfrentar a vida sozinho. Essa é a nossa situação atual no lar de Eurípides. Mas, para mudar essa realidade, 2 projetos estão em tramitação no Senado. Um de autoria do senador Carlos Viana e outro que faz parte da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Maus-Tratos. O relator é o senador Paulo Paim. O parlamentar acatou emendas que buscam assegurar a oferta de cestas básicas a cada jovem acolhido, além de acesso ao mercado de trabalho formal, prioridade na seleção do serviço militar e no programa Soldado Cidadão. Com o projeto, nós vamos beneficiar esses jovens com uma moradia transitória e provisória, para que ele tenha tempo e assistência necessária para a construção de sua autonomia pessoal e como gerir sua própria vida, buscando o seu sustento e ter independência. Precisamos, da ajuda do Estado, de projetos de lei como esse, para que possam oferecer possibilidades concretas de colaboração efetiva para que esse jovem possa, de fato, ser autônomo, independente, seguir uma vida com a dignidade que ele merece, exercendo a sua cidadania e conseguindo ter oportunidades reais de evoluir e crescer
na vida. Precisa de uma rede maior para ajudá-lo, para ajudar as pessoas que saem do abrigo. Então, acho mais do que necessário, está na hora de ter uma lei, alguma coisa que apoie essas crianças e esses adolescentes. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira projeto resultante da medida provisória que reforma o programa Universidade para Todos, o ProUni. O texto segue para análise da Câmara dos Deputados. As bolsas do ProUni vão continuar sendo destinadas a estudantes de faixa de renda específicas. Mas uma das novidades é a autorização de acesso ao programa por alunos que cursarem o ensino médio em escolas particulares e sem bolsa de estudos ou com bolsa parcial. Apesar de a medida ser controversa, na medida em que, em tese, poderia tornar o programa menos redistributivo, destaque-se que foi mantido o critério de renda, motivo pelo qual entendemos como positiva a inclusão desses estudantes, notadamente tendo em vista que a pandemia afetou a renda de muitas famílias brasileiras. A concessão de bolsas passa a seguir uma ordem de atendimento prioritário. Em primeiro lugar, estudantes com deficiência, seguidos por professores da rede pública, que vão cursar licenciatura ou pedagogia, e depois estudantes em geral. O desempenho no Enem continua sendo critério. Tal medida fará com que a inclusão dessas pessoas seja mais isonômica, ao prever que ela se dará proporcionalmente à demanda de cada grupo. O trecho do texto que dispensa a comprovação da situação socioeconômica do candidato causou polêmica entre os parlamentares, mas foi mantido no projeto. Se nós olharmos todos os dias nos cadastros do INSS, nós estamos vendo todos os anos famílias e pessoas beneficiárias de BPC, de programas de previdência, de pensão sendo cancelados porque simplesmente não tinham direito a eles. Então, num país onde nós não temos cadastro único, nós não temos digitalização, confiar simplesmente na autodeclaração, tendo tão poucas vagas, me dá a intranquilidade de estar no caminho certo. E hoje a legislação brasileira ela é muito rígida na penalização daquele que falsifica. E aqui nós estamos tratando de estudantes universitários, pessoas que já tiveram oportunidade de frequentar um banco de escola, né, de ter um ensino para chegar dentro de uma universidade. Eu acredito que para fazer uma declaração falsa seria uma minoria. Os senadores aprovaram ainda projeto que trata da regulamentação das criptomoedas. O texto também segue para análise da Câmara. O texto aprovado define diretrizes para nortear a ordenação infralegal, a proteção e a defesa do consumidor, o combate aos crimes financeiros e a transparência das operações. O crescimento acelerado desse mercado, sem uma regulamentação apropriada, tem gerado preocupação com o uso para fins ilegais. O PL está alinhado com as recomendações do Grupo de Ação Financeira, órgão intergovernamental de combate à lavagem de dinheiro. As criptomoedas são um tipo de dinheiro totalmente digital, negociado pela internet. Quando nós olhamos as exchanges também, nós queremos valorizar e priorizar aquelas que fazem um bom trabalho, que estão regularizadas, que estão se inserindo dentro dessa dinâmica nova, mas o projeto de lei tem por objetivo regularizar esse aspecto em relação às novas empresas, exchanges que surgirem também. Então, essa gestão fraudulenta, né, acarretaria também, né, uma agravante na lei de colarinho branco, dizendo que serão também proporcionais as penas em função do valor e da quantidade de pessoas afetadas por esse ato fraudulento. O Banco Central, a todo momento, demandando o Congresso Nacional para que nós pudéssemos nos posicionarmos em relação a um marco regulatório que pudesse
entender a dimensão desse novo ambiente de negócios que movimentou só no ano de 2021 215 bilhões de reais em compra e venda desses ativos virtuais, fora o mercado como método de pagamento que cresceu na ordem de 6% no último ano também de 2021. Segurados especiais da Previdência vão receber um abono se forem vítimas de desastre ambiental. O projeto foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais e poderá seguir direto para a Câmara dos Deputados se não houver recurso de 9 senadores para que seja votado em plenário. O projeto prevê o pagamento de seguro-desemprego a segurados especiais da Previdência Social afetados por catástrofes naturais, como enchentes ou desastres ambientais, como o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho. De acordo com o projeto, esses segurados que ficarem sem condições mínimas de trabalho e sustento terão direito a 3 parcelas de seguro-desemprego, no valor de um salário mínimo, a serem pagas em um período de 6 meses. Não poderão receber o seguro pessoas que já recebem outros benefícios da Previdência. A Comissão de Assuntos Sociais também discutiu o projeto que regulamenta a atividade dos profissionais de educação física. A votação foi adiada devido a divergências sobre a situação daqueles que atuam nas redes de ensino, ou seja, os professores de educação física. O projeto, já aprovado pela Câmara, regulamenta a profissão de educador físico e estabelece as competências dos conselhos federais e regionais da atividade. O texto foi apresentado pelo Poder Executivo para corrigir um vício de iniciativa, já que a lei anterior, que já regulamenta a profissão e os conselhos, foi uma iniciativa do Legislativo e não do Executivo. Vários senadores questionaram pontos polêmicos da proposta, como a contribuição obrigatória dos profissionais aos conselhos e o poder dado a eles de fiscalizar a atuação dos profissionais nas escolas. Uma emenda apresentada pelo senador Paulo Paim tentava retirar esses pontos da proposta, mas a emenda não foi aceita pela relatora, senadora Rose de Freitas. Recebi, na verdade, dezenas de manifestações de professores de colégios estaduais, particulares, professores, manifestando a opinião de que quando eles entram num determinado estabelecimento, né, de educação, eles já são fiscalizados, né, pelo próprio órgão de educação. E então há toda uma regulamentação que o próprio estabelecimento, o sistema, seja municipal, estadual, tem que seguir a legislação existente. Haveria, assim, uma intervenção, até eu diria, indevida, né? E com todo respeito aos conselhos regionais, a quem, na verdade, eu respeito muito também, regionais, nacional, do conselho estar dentro da escola, fiscalizando o trabalho do professor de educação física. O projeto em discussão dispõe sobre a regulamentação da profissão de educação física. Vocês notaram aqui, me permite que eu diga, que não fala professor? Notaram? Todo o texto que vocês vão ver regulamenta a profissão de educação física. Poderia falar, então, regulamenta a situação dos professores na educação física. Mas não tem a palavra professores aqui. O Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a Confederação Nacional dos Trabalhadores dos Estabelecimentos de Ensino, o Sindicato dos Professores no Distrito Federal e o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior tornam público seu posicionamento contrário à obrigatoriedade de registro no Conselho Profissional dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Educação Física, que atua no âmbito da educação formal em todos os níveis e modalidades de ensino. A senadora Rose de Freitas justificou que não aceitou a emenda porque o texto teria que voltar para a Câmara e existe o risco do STF decidir sobre a ação direta de inconstitucionalidade durante esse período.
Mas, diante do conflito, ela pediu para adiar a votação da proposta. Eu quero apenas colocar que a alteração do mérito vai acarretar o retorno dessa matéria à Câmara dos Deputados. Está entendido assim? Entendido assim? Eu quero pedir a Vossa Excelência, não é um tempo mais para debater, é que a gente possa suspender essa votação e nós possamos sentar em torno de uma mesa. Eu, a princípio, por moto própria, por entendimento meu, já havia conversado com o Paim, eu gostaria de aprovar a emenda do senador Paim. Os impactos do uso de agrotóxicos foram discutidos nesta terça-feira em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. O estudo, feito por especialistas e com suporte de organizações da sociedade civil, quer reverter medidas recentes e outras iniciativas que, segundo eles, põem em risco a vida humana, o meio ambiente e ferem direitos assegurados na Constituição. Entre 2019 e 2022 foram liberados mais de 1.600 produtos agrotóxicos novos no Brasil. Esses produtos, isso já tem sido bastante debatido na imprensa, mas são produtos antigos, produtos obsoletos, produtos muito tóxicos, a maioria deles produtos que outros países já baniram. 67% do volume que é efetivamente comercializado no Brasil é de produtos que causam câncer e doenças hormonais, tanto para a saúde humana como para a vida selvagem. 34% dos alimentos que a gente consome tem misturas de agrotóxicos, então esses são dados divulgados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária no seu último relatório. Esta advogada elencou ameaças em um projeto em tramitação no Senado que muda a legislação sobre agrotóxicos. O PL 6299, de 2002, ofenderia direitos à saúde, ao meio ambiente, à alimentação, trabalho sadio e à informação. Direitos que estão na Constituição e em tratados internacionais. O Brasil está indo na contramão dos tratados e acordos que ele mesmo assinou e ratificou em âmbito internacional. Especialmente porque predomina e preconiza a ordem econômica acima do direito ao meio ambiente e o direito à vida. Esta participante criticou a ideia de que haveria limites seguros para algumas das substâncias liberadas aqui no Brasil. Não existe uma dose de exposição que possa ser considerada segura e que não leve a um desfecho como esse. Ou seja, qualquer dose diferente de zero pode ser suficiente para desencadear um câncer em pessoas expostas. Então, não há que se falar em limite seguro de exposição quando a gente trata de efeitos nessa natureza. Essas substâncias que provocam essa desregulação hormonal, a gente não pode determinar um nível de dose que seja considerado seguro. Então, a gente retroceder a nossa legislação mediante esse artifício, desconsiderando que existem substâncias para as quais não existe a possibilidade de determinar um nível de dose que seja considerado seguro, é um enorme retrocesso. A representante da ONG Abrasco citou um dado que pode ser um embaraço na pretensão brasileira de ingressar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. 81% dos agrotóxicos permitidos no Brasil são proibidos em países da OCDE, então isso também é uma questão muito importante, até para as relações, nossas relações comerciais de exportação de produtos. Foram quase 15 anos de tramitação. O tema era polêmico, mas, enfim, uma emenda à Constituição acaba com o monopólio estatal na produção e comercialização de radioisótopos. Veja a reportagem. A energia nuclear não serve apenas para morte e destruição. Sob estrito controle, ela pode gerar eletricidade. Também é verdade que há mais de um século a instabilidade de isótopos radioativos nos trouxe os raios-x e outros avanços na medicina, no diagnóstico e na cura de doenças, como o câncer. Radioisótopos também são úteis na análise de solos para cultivo de alimentos. Como se trata de material que pode apresentar riscos para a saúde e para a segurança, a Constituição de 1988 determinou que a produção e a comercialização de radioisótopos fossem exclusivas do Estado, sob o comando do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares e da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
O uso crescente de radioisótopos gerou uma demanda em todo o país, que na prática os organismos estatais não foram capazes de atender. Uma emenda apresentada em 2007 propunha o fim da exclusividade. Para o senador Álvaro Dias, era preciso que as oportunidades de tratamento fossem distribuídas pelo território nacional. O texto da PEC apresentada dizia que a União não tem condições para construir e operar unidades produtoras de radioisótopos descentralizadas pelo país. Assim, sob regime de permissão, todos os radioisótopos de uso médico poderão ser produzidos e comercializados por agentes privados. Em sessão solene do Congresso Nacional, na presença de parlamentares e demais autoridades, o presidente Rodrigo Pacheco procedeu à promulgação da emenda constitucional, enfim aprovada em segundo turno na Câmara dos Deputados no início de abril deste ano. A emenda constitucional número 118 do ano de 2022, da nova redação às alíneas B e C do inciso 23 do caput do artigo 21 da Constituição Federal, para autorizar a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso médicos. O Congresso Nacional exclui do regime de monopólio estatal os materiais radioativos de uso médico. Para tanto, altera as duas alíneas que cuidam da matéria para autorizar que todos os radioisótopos de uso médico, quaisquer que sejam seus períodos de meia-vida, possam ser produzidos e comercializados por agentes privados sob o regime de permissão. Dessa forma, democratiza-se e viabiliza-se a regionalização da produção e comercialização dos radioisótopos com meia-vida superior a 2 horas. Esse projeto tem 12 anos, ele foi aprovado no Senado há 12 anos. Ele foi aprovado no Senado, foi para a Câmara e nós tivemos todos esses anos, 12 anos de espera. Ele foi retirado da gaveta quando faltou dinheiro no IPEM e no IEM, que são os dois institutos que produzem o radioisótopo, né? Então houve a falta do medicamento. Com isso, alertou-se, retirou-se da gaveta e agora nós estamos promulgando. É muito importante essa abertura porque vai proporcionar uma oportunidade maior para dispor dessa tecnologia que hoje é reconhecida no combate às doenças malignas. Eu tenho a convicção que essa abertura vai gerar uma oportunidade muito melhor e maior para quem precisa. O presidente do Senado participou das comemorações pelos 20 anos do Código Civil Brasileiro e, em entrevista no fim do evento, disse que devem ser submetidas ao Congresso as decretações de perda de mandato, como no caso do deputado federal Daniel Silveira. As comemorações pelos 20 anos do Código Civil foram promovidas pelo Superior Tribunal de Justiça. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou o painel O Parlamento e o Código Civil, ressaltando a importância da interação entre os poderes e de relações institucionais sadias. Instituímos recentemente comissões de juristas no âmbito do Senado Federal, 3 comissões de juristas que têm a participação ativa de ministros do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, essa pujança legislativa, acho que essa é a mensagem principal, não pode prescindir da participação daqueles que conheçam aquilo que está sendo discutido, que aplicam o direito no dia a dia, sob pena da vontade popular, externada através do papel dos parlamentares, ser uma vontade, por vezes, pouco aderente às regras normativas, à boa técnica legislativa e ao fim a que se destina, que é o bem-estar da sociedade. Na saída do evento, Pacheco foi questionado por jornalistas sobre a condenação imposta pelo Supremo Tribunal Federal ao deputado federal Daniel Silveira, de 8 anos e 9 meses de prisão e perda de mandato, por incitação a atos de violência contra instituições democráticas. O deputado recebeu perdão do presidente Jair Bolsonaro após a condenação. O presidente do Senado respondeu que perdas de mandato parlamentar devem ser submetidas ao Congresso Nacional. Numa situação de uma decretação de perda de mandato por parte do Judiciário, há necessidade de se submeter à Casa Legislativa para que a Casa Legislativa decida-se sobre isso. Então, eu considero que a melhor inteligência da Constituição é nesse sentido,
quando se exige a apreciação da maioria dos pares. Um mandato otorgado pelo voto popular só pode ser retirado pela própria Casa Legislativa através da votação dos seus pares. Um dos grandes exportadores de fertilizantes, o Azerbaijão, integra agora o Grupo de Cooperação Interparlamentar com o Brasil, que foi instalado ontem no Senado. Em outro grupo de integração dos legislativos, também foi formalizado ontem, os senadores querem contribuir para intensificar as relações políticas e culturais com a Suíça. Os grupos parlamentares têm o objetivo de incentivar as relações do legislativo brasileiro com os parlamentos de outros países. O senador Nelsinho Trade foi eleito presidente do Grupo Brasil-Suíça. Os vice-presidentes são os senadores Esperidião Amin e Carlos Fávaro. O grupo terá como finalidades incentivar e desenvolver as relações entre os poderes legislativos dos dois países e preenche uma lacuna que existia no Senado Federal, porque embora as relações bilaterais Brasil-Suíça datem do século XIX, não tínhamos uma instância formal de diálogo entre os senadores brasileiros e os membros da Assembleia Federal da Suíça. A partir de hoje, estreitaremos os nossos laços e fortaleceremos o intercâmbio de experiências legislativas, a cooperação técnica e também as relações políticas e culturais entre os nossos parlamentos. Tem muito para fazer, tem um potencial enorme. O senhor mencionou o cacau, tem muitos outros temas da tecnologia, do comércio, da sustentabilidade. Nelsinho Trade também presidirá o grupo parlamentar Brasil-Azerbaijão, com os senadores Sérgio Petecão e Humberto Costa de vice-presidentes. O Azerbaijão é um dos grandes exportadores de fertilizantes para o mercado brasileiro. Ninguém consegue produzir alimentos sem fertilizante. Fertilizante é a fonte maior para que nós possamos produzir comida para o Brasil, para o mundo, para trazer paz. Este grupo parlamentar, acho que dentre tantas outras missões, tem esta missão, da integração, fortalecimento dos laços e das oportunidades entre Brasil e Azerbaijão, em especial no tocante a essa segurança nacional com relação a fertilizantes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou na manhã desta terça-feira da abertura da 23ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios, que até quinta-feira reunirá mais de 7 mil pessoas, entre elas prefeitos, vereadores e outros parlamentares. Também estiveram no evento o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, disse na abertura da 23ª Marcha dos Prefeitos a Brasília que o parlamento tem valorizado os municípios. Ele citou modificações na Constituição que permitiram o repasse direto de emendas especiais do orçamento às cidades, a ampliação do valor do Fundo de Participação dos Municípios e mais verbas vindas das novas regras de repatriação de recursos e também da exploração de novas áreas de petróleo. Houve uma evidente evolução da pauta municipalista nos últimos anos, fazendo com que aquele discurso de crítica ao Pacto Federativo se consubstanciasse na prática de projetos que efetivamente interessam a esta divisão e esta descentralização de direitos, mas também de obrigações para os municípios. Segundo Pacheco, as leis aprovadas no Congresso que modernizaram as regras de licitação e o marco legal da improbidade administrativa também ajudam os prefeitos a administrarem melhor os municípios. O municipalismo tem se fortalecido. O municipalismo é uma causa que interessa a sociedade brasileira. Um país que fez a reforma previdenciária, que fez a reforma tributária, que fez o teto de gastos públicos, que fez uma reforma política em 2017, um país que aprovou o marco legal do saneamento, o marco legal de geração distribuída, o marco legal da lei de falências e recuperação judicial, que aprovou a autonomia do Banco Central, que aprovou um projeto de lei do sistema cambial, um país que aprovou até uma nova modalidade para o futebol através da Sociedade Anônima do Futebol, um país que tem constantes mudanças, como na área de infraestrutura, como a BR do Mar na cabotagem, como o marco legal das ferrovias, um país que fez tantas mudanças, tantas modificações, inclusive para bem do municipalismo, é um país que perfeitamente pode, com a união de todos, superar
as suas crises. Portanto, eu invoco união, respeito, responsabilidade e muito otimismo com o nosso país, porque o nosso país certamente vai dar certo com essa contribuição de todos vocês. Muito obrigado. Uma sessão solene do Congresso Nacional homenageou Roberto Campos, que faria 105 anos em abril. O economista morreu em 2001, aos 85 anos de idade. A homenagem ao ex-senador é uma iniciativa da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado. Um dos principais nomes do liberalismo no Brasil, Roberto Campos começou a sua carreira como diplomata e atuou no consulado brasileiro em Washington. Integrante da equipe econômica de Getúlio Vargas, foi um dos idealizadores da Petrobras. No governo Juscelino Kubitschek, participou da criação do BNDES. Já no governo militar, foi ministro do Planejamento do presidente Castelo Branco. E no Congresso foi senador, eleito pelo estado de Mato Grosso quando participou da Assembleia Nacional Constituinte. E depois ainda foi deputado federal, eleito pelo estado do Rio de Janeiro. Quando cheguei ao Congresso, acreditava que poderia fazer o bem. Agora vejo que só dá para evitar o mal. Neto de Roberto Campos, o presidente do Banco Central destacou algumas das convicções políticas do avô. Como senador, Roberto Campos participou da Assembleia Nacional Constituinte, atuando principalmente na defesa das liberdades individuais e econômicas, da redução da intervenção do Estado na economia, do intercâmbio tecnológico entre Brasil e outros países e do tratamento homogêneo ao capital. Durante a Assembleia Constituinte, nos anos seguintes, como deputado federal e pessoa pública, Roberto Campos fez duras críticas ao texto constitucional, como podemos ver aí nos vídeos. Para ele, a Constituição de 1988 estabeleceu um amplo conjunto de direitos nem sempre compatíveis com as fontes de receita. O deputado Marcel Van Hatten lembrou que um dos sonhos de Roberto Campos era que o Banco Central fosse independente. O Banco Central nasceu, pelo menos formalmente, independente dos governos do ponto de vista administrativo, operacional e financeiro. E, infelizmente, a lei não foi cumprida. E a independência nunca foi efetivada, o que decepcionou seu avô. Quase 60 anos depois, através de lei aprovada por este Congresso Nacional e, aliás, com o nosso voto, o Banco Central ganhou o status de independente para valer e não para inglês ver. E quis o destino que o responsável pela defesa e estabilidade da nossa moeda fosse Vossa Excelência, cumprindo com um dos grandes objetivos da longa trajetória de Roberto Campos. Encerro a minha participação com uma de suas frases que é certamente muito cara para esta frente parlamentar pelo livre mercado. O mais potente e importante ingrediente do progresso é a liberdade do agente econômico. E pensei o que ele diria aos senhores se estivessem aqui hoje. Acho que diria, como foi mencionado pela senadora Soraya, a seguinte frase: digam a verdade antes do tempo e o tempo todo. Obrigado. O Senado recebe uma nova exposição de obras de arte intitulada Festas de São João, da artista plástica Yara Tupinambá. A mostra é uma homenagem ao período de festividades juninas e também comemora os 90 anos da pintora. Em nome do presidente do Senado Federal, mineiro Rodrigo Pacheco, com muita honra, declaro oficialmente aberta essa exposição. Bandeirinhas, balões, estandartes, igrejas, fogueiras, comida típica e o povo animado para as festas juninas. A religião se mistura à cultura e à tradição para inspirar essas 17 obras da artista, que também usa as memórias de infância vivida em um estado que já oferece muitos estímulos encantadores, Minas Gerais. Na verdade, a Yara, ela completou 90 anos agora em abril e ela tem mais de 70 anos de trajetória. E ela tem desenvolvido essa exposição referente à festa junina desde o ano de 2019. É a primeira vez que essa mostra, que essa série está sendo exposta e está sendo de uma maneira muito especial, que é onde ela recebe a homenagem pela idade. Yara, que é um símbolo da arte de Minas Gerais.
Yara Tupinambá nasceu em Montes Claros. Ela estudou em Nova York e já expôs nos Estados Unidos, na América Central e na Europa. A pintora, gravadora, desenhista, muralista e professora Yara, desde muito jovem, se dedica às artes. Tem 105 painéis e murais espalhados por numerosas cidades brasileiras, sendo que desses, 7 são tombados pelo patrimônio histórico e cultural da capital de Minas Gerais. É uma grande honra receber essa exposição e conviver com a arte dessa qualidade em meio ao tumultuado dia a dia do nosso Congresso Nacional. O presidente do Senado comentou sobre a mostra no plenário. Convido todos para prestigiar esse acervo inédito da Yara Tupinambá, importante referência da nossa cultura popular e das artes plásticas brasileiras. A exposição fica aberta à visitação até o dia 24 de maio.